Nós temos na nossa cultura, eh, um pouco de não perguntar, né, tipo, quer saber, mas não quer perguntar, como se fosse uma vergonha, né, a fazer a pergunta. E e isso acaba que de certa forma nos prejudicando, né. E a a Bíblia nos dá um exemplo de algo um pouquinho parecido com isso, mas nos mostrando que isso não é uma coisa ruim, nem tudo que parece ruim realmente é. A Bíblia nos conta que a, a passagem de Tomé em João 20:27 diz assim: Então disse a Tomé, Jesus disse a Tomé: Ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Aqui Jesus, né, tinha aparecido aos discípulos, né, e falaram para Tomé que Jesus tinha aparecido. E Tomé falou: Eu não acredito, eu só vou acreditar se eu colocar a minha mão. Então Jesus aparece e fala: Vem aqui, coloque a mão. Então, aqui nos dá, aí pode, né, as pessoas julgar Tomé, né? Porque tem, né? Se é que nem Tomé, né? Tem que ver para crer. Mas isso não é uma coisa ruim, porque não tem nada de errado em querer ter prova, ver realmente. Nós vemos muito criança fazendo isso. Ai, deixa eu ver, né? Deixa eu ver se é verdade. Isso é uma coisa normal do ser humano, querer ver para ver se realmente é verdade. E o Senhor, ele não se importa de nós questionarmos as coisas. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele quer que nós creiamos nele. Por isso que Jesus fala para Tomé: vem aqui, coloca a mão aqui. Porque Jesus queria que Tomé cresce. Então o Senhor, ele não se importa que a gente questione. Deus não se importa que nós tenhamos as nossas dúvidas. Então, ele não se importa da gente pegar e chegar nele e falar: olha, Senhor, eu tô com dúvida nisso, nisso, nisso e nisso. Eu vi tal situação, eu ouvi tal coisa. Porque hoje em dia tem muitas coisas acontecendo, tem muita gente dizendo muita coisa. A Bíblia, né, tá aí para todo mundo ler, mas tem muitas pessoas, dando várias interpretações na palavra, e não tem nada de errado em a gente ter uma dúvida na interpretação. É só a gente chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu li essa passagem aqui e eu não estou entendendo o que está escrito aqui. Fulano de tal, eu ouvi falar isso, e eu não vou nem falar em nomes, né? Porque na verdade eu falei fulano de tal que nem tô mentalizando ninguém. Mas, por exemplo, às vezes a gente ouve uma pessoa falar uma coisa e outra falar outra coisa na mesma passagem, né? Então a gente chegar e levar para Jesus. Eu ouvi essa e essa versão, Jesus. O que o Senhor quis dizer aqui? Eu já fiz isso. E o Senhor traz, de repente eu leio e eu entendo como se o Senhor tivesse aberto a minha mente e eu consigo entender daquela determinada situação, daquela determinada maneira. Então,
não tem importância a gente ter dúvidas. O Senhor não se importa que a gente questione Ele. Porque o que o Senhor não quer é que a gente fique na dúvida e se afaste dele. É isso que o Senhor não quer. O Senhor não quer que a gente fique na dúvida e vá procurar outra coisa. Vá procurar vertentes de engano. Porque tem muitas pessoas que estão se afastando do Senhor e estão indo atrás de engano, sendo que poderia ter ido no Senhor, poderia ter ido na fonte. Tem muitas pessoas se entristecendo com pessoas porque foram atrás de pessoas quando deveria ter ido atrás do Senhor. E daí se entristeceu com pessoas e desistiram do Senhor. Então, tá com dúvida? Vai na fonte, vai no Senhor, fala com Ele, busque a Ele, pergunte para Ele. O Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades, todas. Nós não precisamos de ninguém. O Senhor, Ele é o nosso tudo. A Bíblia conta que quando Jesus foi levado ao templo para ser apresentado, lá tinha uma mulher, uma viúva, que ela tinha ficado viúva, acho que com 5 anos de casada. E ela já era uma senhorinha, e ela passou a vida inteira dela no templo. Deus era tudo para ela. Deus sustentou ela em tudo. Então a gente consegue viver só com Jesus. É bom que o homem viva só? Não. Porque o Senhor disse isso quando ele fez Eva para Adão. Mas é possível. É possível. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero dizer que o Senhor, ele é o nosso, em primeiro lugar na nossa vida, é o Senhor. O que eu quero dizer que o Senhor, ele não pode ser o prejudicado, o culpado do nosso relacionamento com outras pessoas. A gente tem problema com relacionamento interpessoal com pessoas e as pessoas culpam Deus e se afastam de Deus por causa das pessoas. É sobre isso que eu estou dizendo. E daí se afasta de Deus como se Deus fosse o culpado. E ele não tem culpa de nada. Então, busque a Deus. Você está com dúvida, está com problema? Busque a Deus. Nunca se afaste de Deus. Porque se você tem a Ele provê todas as outras coisas. Entende? Uma vez que nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas o Senhor acrescenta na nossa vida. Mas primeiro tem que ser Ele. Ele tem que ser o absoluto na nossa vida em primeiro lugar. Aí todas as demais coisas o Senhor acrescenta para nós. Então todas as demais coisas, tudo se encaixa. Mas primeiro tem que ser o Senhor. Então, tem dúvida na palavra? Tem dúvida de qualquer coisa? Busque ao Senhor. Ele vai ter o maior prazer em te ouvir. Ele vai ter o maior prazer em responder às suas perguntas, os seus questionamentos, tudo que está na sua mente. O Senhor vai ter o maior prazer em te responder. Ele vai ter o maior, ele tem todo o tempo do mundo para você.
a qualquer momento do dia que você parar e falar: Senhor, eu tô aqui, eu preciso falar com o Senhor agora. A qualquer momento Ele vai estar à disposição para te ouvir, para estar com você. Que hoje hoje é um dia perfeito para você fazer isso. Então, aproveite, né, essa oportunidade, não deixe para lá, né? Não pense que Deus está ocupado demais para você. Não pense que o Senhor vai. Não pense que seja qual for o teu questionamento, a tua dúvida, Deus vai pensar que é bobeira. Nunca, o Senhor nunca vai pensar isso de você, porque Ele te conhece, Ele conhece o teu pensamento, Ele conhece o que você vai falar antes mesmo de você falar. Nada do que você disser vai surpreender Deus, você nunca vai decepcionar Deus, você nunca vai nada, porque Ele te conhece, né? Ele te fez assim, então não tem nada que você faz que vai surpreender Deus, não tem nada que você faz que vai decepcionar Deus, nem nada. Então, não perca mais tempo. Tire todas as suas dúvidas e você vai ver que a melhor coisa que tem é estar com Ele. A melhor coisa que tem. Eu tô assim, vivendo algo assim extraordinário com o Senhor. A primeira, assim, eu tô. Esse tempo que eu tô separando para estar com o Senhor tá sendo assim os melhores momentos assim do meu dia. Eu amo o início do dia e o final do dia. É o ponto alto do meu dia, porque é o tempo que eu estou com Ele e são os momentos assim. São os meus momentos favoritos do dia, porque é o tempo que eu estou com Ele. Então, eu muito recomendo isso para você também. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Fiquem todos com Deus até amanhã. Shalom, shalom.